mesmo, é de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Lava Jato investiga movimento de 52 milhões de reais em empresas de palestras do ex-presidente Lula. Ministro Henrique Meirelles diz que não haverá aumento de impostos neste ano. Supremo pede explicações ao presidente Temer sobre medida provisória do ensino médio. Emplacamento de carros novos se mantém equilibrado neste ano. Hillary Clinton lidera nova pesquisa eleitoral nos Estados Unidos. Paraná avança na equiparação de salários entre homens e mulheres. O estado tem a menor disparidade das regiões sul e sudeste. Produtores usam a técnica da hidroponia na produção de verduras. Conheça as vantagens desse sistema de plantio. Cuidar hoje para garantir um futuro melhor. Com a mudança de pequenas atitudes, também é possível ajudar a preservar o meio ambiente. Mercadão Municipal de Maringá oferece diversas opções de gastronomia. Empresários optam pelo lugar por seu ponto estratégico na cidade. Você também acompanha os detalhes do cenário político direto de Curitiba com Simone Giacometti. Você acompanha essas e outras informações no .com News que está começando. Olá você, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, último dia do mês e último dia desta semana. Para você que acompanha a gente, o nosso muito obrigado pela companhia, por ter escolhido a TV Maringá mais uma vez. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. Você que está em casa, que acompanha o .com News, pode interagir com a gente através do WhatsApp no 9915-2376. 9915-2376. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, disse ontem que o único tropeço no processo de impeachment de Dilma Rousseff foi a realização de uma votação fatiada. O comentário do ministro Gilmar foi uma resposta ao também ministro Ricardo Lewandowski, que esta semana lamentou, digamos assim, o impeachment de Dilma, classificando o episódio como um tropeço na democracia. Durante o julgamento, Lewandowski decidiu dividir a votação do impeachment em duas partes. Isso preservou os direitos políticos da ex-presidente. E justamente por isso, o ministro Gilmar Mendes disse que essa medida, essa iniciativa de Lewandowski, é que foi, na verdade, esse tropeço na democracia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu finalizar o texto da PEC, que limita os gastos públicos até terça-feira. A PEC será fundamental para restabelecer a confiança na economia brasileira. No Paraná, a desigualdade entre salários de homens e mulheres diminuiu significativamente nos últimos anos. Dados do Ministério do Trabalho mostram que o estado tem a menor disparidade das regiões sul e sudeste. Desde que as mulheres entraram no mercado de trabalho lá atrás, existe uma diferença salarial entre elas e os homens. Na média, nós ainda ganhamos um pouco mais, mas a relação anual de informações sociais do Ministério do Trabalho mostra que esta desigualdade tem diminuído. O Paraná tem hoje a menor disparidade de salários entre os sexos das regiões sul e sudeste. Em 2010, esta diferença era de 23%. Em 2014, caiu para 21% e em 2015 foi de 19%. Já mudou bastante, né? Eu tenho várias clientes minhas, assim, que hoje praticamente elas que sustentam a casa. Está diminuindo. Em função, eu acho que por ter mais mulheres trabalhando e com uma capacitação maior.
Segundo o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, a formação das mulheres tem contribuído para a equiparação dos salários. Hoje, em média, a mulher estuda mais do que o homem e é natural que os salários acabem acompanhando essa maior qualificação. Consequentemente, há um processo mais veloz de redução da diferença salarial entre homens e mulheres no estado do Paraná, comparativamente a outras unidades da federação. Mas Júlio salienta que é quase impossível este percentual, que hoje está em 19%, chegar a zero. As mulheres predominam nos serviços domésticos, que, infelizmente, têm remunerações inferiores à média. E também podemos citar a maior proporção de mulheres que se dedicam ao meio expediente em regimes inferiores a 40 horas, que resultam em menores remunerações. Mas, de todo modo, o processo de redução das desigualdades salariais em condições de igualdade vem ocorrendo de uma forma muito significativa no estado do Paraná. Sem dúvida, essa é uma excelente notícia. Afinal, não é nada justo que homens e mulheres tenham salários diferentes para as mesmas funções. A Operação Lava Jato está analisando o movimento de 52 milhões de reais de empresas de palestra do ex-presidente Lula. Cerca de 27 milhões foram recebidos de empreiteiras e grandes empresas. Parte desses recursos foi recebido de 6 empreiteiras acusadas de cartel e corrupção na Petrobras. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, lidera a nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira. A democrata tem vantagem de 4 pontos. Hillary tem 44 pontos e o candidato republicano Donald Trump 40. Na média de todas as pesquisas realizadas no país, Hillary lidera por 3 pontos percentuais. São 7h09 agora. Cuidar hoje para garantir um futuro melhor. Com a mudança de pequenas atitudes, também é possível ajudar a preservar o meio ambiente. Entenda por quê. A pauta da vez é com foco na sustentabilidade. Seja na economia, na educação ou administração pública, essa palavra tem ganhado espaço. A etimologia mostra que sustentável tem origem no latim de sustentare, que significa sustentar, favorecer e conservar. E é nesse caminho que o mundo tem ficado mais atento na hora de preservar o meio ambiente, pensando no futuro. O que muita gente não costuma parar para pensar é que com atitudes do dia a dia, simples, a gente também pode preservar o meio ambiente, como apagar a luz. Outra ação simples é na hora de lavar a louça. Para ter ideia, se você lavar a louça com a torneira aberta, vai gastar entre 120 e 240 litros de água em 15 minutos. Essa bióloga explica que a mudança dos hábitos diários são fundamentais nesse processo de cuidado com a natureza. A gente pensa assim, eu quero desestressar, eu vou num parque, vou numa floresta, eu quero ter contato com o ambiente. Quando na nossa vida, nossa casa é no meio ambiente, a gente usa todos os recursos naturais do meio ambiente. A água vem canalizada, mas ela vem de um rio. Então, se eu desperdiço, eu estou desperdiçando um recurso natural. Eu estou afetando o planeta ou o local que eu moro como um todo. Se eu desperdiço papel, eu estou derrubando árvores, derrubando florestas, levando determinadas espécies animais à extinção. Eu estou diminuindo a quantidade de água no planeta, porque eu estou tirando uma grande quantidade de árvores. Então, assim, nós somos interligados, tudo é um ciclo. E cada ação, por pequenina que seja, ela vai ter um reflexo muito grande no nosso entorno em relação à proteção ambiental. Pensando nisso, esse gerente de marketing pensou em uma campanha sobre consumo consciente para aplicar na instituição de ensino onde trabalha. Ele viu que, lembrando os colaboradores e alunos de pequenas atitudes, como usar os 2 lados de um papel na hora de uma impressão, poderia trabalhar com a responsabilidade socioambiental com milhares de pessoas. Acho que a ideia é plantar uma semente, E a gente pode começar isso pela nossa comunidade. Muitas vezes a gente pensa em grandes causas e a gente quer mudar o mundo, mas a gente esquece que a gente tem um universo aqui hoje. Nós temos aqui cerca de 15 mil alunos rodando o campus, mais 3 mil funcionários. E a partir dessas pessoas a gente também espera que essa conscientização e o que a gente está mostrando aqui, não só pela redução dos recursos da instituição e dos gastos que a instituição tem em relação
a esses materiais. A partir daqui elas podem levar isso para o dia a dia delas. Hoje é sexta-feira, a gente fica de olho no tempo, não apenas para hoje, mas quer saber também como vai ser o fim de semana. E quem traz as informações é a Ângela. Obrigada, Ronaldo. Instabilidade ocasionada pelo ingresso de umidade que chega desde o oceano traz alta nebulosidade e risco de chuva, além de temperaturas mais baixas nas regiões ao leste e ao sul do estado. Por aqui, o tempo permanece estável com temperaturas elevadas. Vamos ver como fica o tempo em algumas cidades. Curitiba tem dia nublado com previsão de chuviscos para a noite, mínima de 11 e máxima de 17. As condições para Londrina é de céu aberto com presença de poucas nuvens, mínima de 14 e máxima de 28. Calor continua reinando na Terra da Laranja. Paranavaí deve ter mínima de 17 e máxima de 32 graus. Cianorte deve ter uma manhã com vento e temperatura mais baixa. Não há previsão de chuvas, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Sexta-feira, ainda devemos ter temperaturas elevadas. Céu levemente nublado, sem a presença de chuvas aqui em Maringá. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Sábado, devemos ter chuvas isoladas em vários momentos do dia. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. No domingo, devemos ter nebulosidade variável sem previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. O tempo deve fechar na segunda-feira. Previsão de chuvas com trovoadas, mínima de 17 e máxima de 22. Essa é a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Olha aí que coisa boa, são 7 horas e 13 minutos. Você viu as informações do tempo, tempo firme, seco no domingo, que é dia de eleição. Isso não atrapalha ninguém de ir às urnas, de sair de casa e certamente um domingo especial, né? Um domingo que a gente escolhe prefeito, vereadores e nesse domingo tempo seco, tempo de temperatura agradável, né? Um calorzinho para que você possa também fazer o seu papel como cidadão e escolher bem o seu candidato a prefeito e também a vereador. Nós agora vamos olhar como está a situação dos aeroportos. Aeroportos de Maringá, Londrina e Guarulhos, em São Paulo, estão abertos, estão operando normalmente. O aeroporto de Curitiba também está aberto, mas opera com restrições meteorológicas ou operacionais. Agora são 7 horas e 15 minutos, 7h15. O ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, pediu explicações ao presidente Michel Temer e ao Congresso Nacional sobre a medida provisória que instituiu uma reforma do ensino médio. O Executivo e o Legislativo vão ter agora 10 dias, a partir da data em que forem notificados, para enviar suas respostas à Suprema Corte. Apesar da crise econômica, o emplacamento de carros novos se mantém equilibrado este ano. Do total de 305.487 veículos compõem a frota de Maringá. 10.595 foram emplacados entre janeiro e agosto deste ano. O número de carros novos em circulação é próximo ao registrado no mesmo período de 2015. No ano passado, no mesmo período, foram emplacados 10.608 veículos. E daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre a técnica de plantio hidropônico. O Ponto Com News volta já. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. A gente vê saúde em tudo.
A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Ponto com News, nessa manhã de sexta-feira. Hoje é sexta, toda sexta a gente fala sobre saúde aqui no nosso jornal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre saúde e você vai acompanhar a gente dentro de mais alguns instantes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, descartou a possibilidade de aumentos de impostos para este ano. Ele disse que todas as projeções feitas de arrecadação para este ano estão sendo alcançadas. O ministro Meirelles também não acredita que em 2017 sejam aumentados os tributos, porque, a princípio, isso não é contemplado no orçamento para o ano que vem. Os estados brasileiros avaliam a possibilidade de cobrar impostos sobre bens e recursos repatriados. Não é só o governo federal que está de olho na lei de repatriação para melhorar o caixa. Estados também estudam tributar esses recursos para aumentar a sua arrecadação. Segundo a lei, brasileiros com dinheiro ou bens não declarados no exterior podem regularizá-los se pagarem 15% de imposto de renda e mais 15% de multa sobre o valor mantido fora do país, desde, é claro, que a origem desse dinheiro seja lícita. Até agora, 7 bilhões de reais foram declarados dessa forma. O Mercadão Municipal de Maringá oferece diversas opções de gastronomia. Empresários adotam pelo lugar o seu como ponto estratégico da cidade. Acompanhe na reportagem. Variedade e praticidade. O Mercadão Municipal de Maringá oferece dezenas de opções gastronômicas, hortifruti, grãos e especiarias, além de bebidas para os diversos paladares maringaenses e daqueles que passam pela cidade canção. E aos domingos é dia de animação no Mercadão, com direito a vários tipos de música e som ao vivo. E é esse som que leva o Vladimir para o Mercadão todos os finais de semana. O Mercadão é um excelente local para que você venha num ambiente agradável, com uma boa música. Eu particularmente gosto muito de samba e música popular brasileira e vem de encontro àquilo que a gente gosta. Um ambiente muito agradável, principalmente as pessoas, amigos e amigas que sempre estão aqui frequentando. A Bruna também é cliente fiel e nunca vem sozinha. A gente vem todo sábado e domingo aqui, a maioria das vezes, e aqui é um lugar muito bom de ficar. A gente gosta do som daqui, do ambiente, da comida daqui. E aqui é um lugar que a gente parece que a gente está realmente no Brasil, sabe? É um lugar bem cultural, assim. Para os empresários, o local também tem as suas vantagens mercadológicas. O Mercadão Municipal de Maringá está se destacando muito no mercado gastronômico aqui de Maringá, né? Então eu acho que é o lugar ideal, o público perfeito para poder fazer uma culinária de qualidade. A gente começou pequeno e a gente foi aumentando, hoje em dia a gente tem um público bastante grande. Pois é, já fica a dica, né? Além de votar no domingo, você pode aproveitar o domingo lá no Mercadão. Termina hoje o prazo para a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. Amaro de Oliveira tem mais informações a respeito desse assunto. Direto da redação, Amaro, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Pois é, a previsão da Receita Federal, Ronaldo, é que sejam entregues 5.400.000 declarações. Até hoje, último dia para a declaração. Lembrando que quem não fizer a declaração deve ser multado. A multa, Ronaldo, é de 1% ao mês, calendário, ou fração sobre o imposto devido, não podendo o seu valor ser inferior a R$ 50. Inclusive, o manual sobre o imposto territorial rural de 2016 está disponível no site da Receita Federal, Ronaldo.
Amaro, diz pra gente quem é obrigado a fazer essa declaração do imposto sobre propriedade rural? Só pessoas físicas ou jurídicas? As duas situações, viu, Ronaldo? Pessoas físicas e jurídicas proprietárias, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, inclusive a usufrutuária, que é um dos condôminos, né, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte em contrato ou decisão judicial por doação recebida em comum. O vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, portanto, é hoje e não haverá acréscimo se for pago hoje ainda. As demais cotas terão a taxa básica de juros, a Selic, calculada a partir de outubro até a data do pagamento, Ronaldo. Ok, Amaro, muito obrigado pelas informações. Bom dia para você, bom fim de semana. Bom dia, Ronaldo. Bom fim de semana a você e a todos. Até segunda. Tivemos a participação de Amaro de Oliveira trazendo informações para você. Lembrando que hoje, portanto, é o último dia para fazer essa declaração, para não ter problemas, né? O governo segue se esforçando para cortar despesas. E nesse contexto, o governo está fazendo um pente fino nos benefícios sociais. A Controladoria Geral da União já identificou, por exemplo, que existem benefícios concedidos há mais de 2 anos que não foram revisados. A ideia do governo é cortar benefícios previdenciários e assistenciais que são oferecidos de forma irregular. Estão inclusos entre as irregularidades, gastos com auxílio-doença e até aposentadorias por invalidez. São 7h24, momento de trazer as informações do mercado agropecuário. Vamos às cotações. A arroba do boi sofreu uma leve variação de 0,23%, vale R$ 150 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho fica em R$ 32 em Londrina e em Campo Mourão. A saca da soja vale R$ 66 em Cascavel e em Maringá. O café está valendo R$ 420 em Vitória e R$ 500 no norte do Paraná. Agricultores têm usado a técnica da hidroponia na produção de verduras. Conheça agora as vantagens desse sistema de plantio na reportagem de Mariana Cateivas. Muito bem, tivemos um problema técnico. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para você e certamente você vai entender quais os benefícios do uso da hidroponia, que faz a diferença aí, principalmente na qualidade, né, das verduras. Mas a gente traz agora a informação que o governo aprovou o direcionamento de recursos da poupança para financiar imóvel de R$ 1.500.000. Com isso, parte dos recursos da poupança poderão ser usados para garantir recursos para o financiamento desse tipo de imóvel, ou seja, de imóveis mais valorizados. Os juros para essa modalidade de financiamento serão de 12% ao ano. O FGTS não vai poder ser usado nos financiamentos desses imóveis de até R$ 1,5 milhão. A medida é temporária e vale por apenas um ano. Agora vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com a nossa coluna de saúde. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo.
A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando. E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua, ver todas as peças em cartaz. Não cabe, mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho. Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia, agora em Maringá. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira a gente tem recebido aqui dentro do nosso jornal médicos, especialistas em diferentes áreas para falar sobre saúde, para falar sobre problemas que às vezes afetam você, membros de sua família e que você gostaria, inclusive, de entender mais sobre esses assuntos. Mas, além disso, a gente traz temas muitas vezes curiosos, que nos ajudam a compreender áreas diferentes da saúde e entender, inclusive, coisas que acontecem com o nosso corpo. E hoje a gente está recebendo o médico ortopedista, ele que é especialista em quadril, Dr. Ivan Santini. Dr. Ivan, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Doutor Ivan, hoje nós vamos falar sobre doenças degenerativas do quadril. Mas me diz uma coisa, tem doenças degenerativas que afetam o quadril? Na verdade, a doença degenerativa do quadril é a principal doença do quadril hoje, né? Que é a artrose do quadril, né? Que no dia a dia a gente conhece como artrose do quadril, que é uma doença degenerativa, né? Que inicia por uma lesão da cartilagem, né? E vai levando a um processo inflamatório crônico, né? Isso gera muita dor para o paciente, né? Um desconforto, né? E vai levar a uma restrição da mobilidade, né? Do dia a dia do paciente. E cada dia mais é uma doença mais incidente, né? Porque ela comete principalmente as pessoas idosas, né? É uma doença que atinge mais o público idoso. Isso. Se acredita que acima de 65 anos, até 10% da população seja acometida, né? E as pessoas sabem disso? Geralmente sabem que estão ali com uma doença degenerativa que vai, digamos, pouco a pouco consumindo o quadril? Inicialmente, né, pode ser que o diagnóstico fique meio obscuro ali, porque algumas vezes a dor é só um desconforto, né? Mas com a evolução da doença, realmente restringe muito a atividade diária da pessoa, porque ela leva uma limitação da mobilidade, então a pessoa começa a ter dificuldade para colocar um calçado, começa a ter dificuldade para deambular, né? Começa a ter dificuldade para entrar no carro. E pode até mesmo evoluir para uma deformidade, né? Nos casos mais graves, né, acontece uma degeneração tão grande que gera um encurtamento da perna, né, uma restrição do movimento, né? Então ela, no começo, pode passar desapercebido, né? A pessoa vai tomando um remédio ou outro, mas acaba evoluindo, sim. Olha que coisa. Essa doença, então, como você disse, é uma artrose que atinge a articulação. Isso. A cartilagem. A cartilagem. Ela se inicia por uma lesão da cartilagem e é só a gente imaginar que a cartilagem é um tecido bem liso, né? Aquilo que ela
encapa, né, o osso, né? Quando você lesiona essa estrutura, o osso começa a ter contato osso com osso. A cartilagem, ela faz uma espécie de proteção do osso. Isso. Ela é uma estrutura bem lisa, né, que permite a articulação entre um osso e o outro. Quando você tem a degeneração dela, ela expõe o osso, e isso leva o atrito, né, que é aquela exposição, né, do osso com osso. O negócio deve doer. Dói muito. Nos casos mais iniciais é um desconforto, mas a evolução é com a dor e um desconforto grande. Bom, me parece, pelo que você está pontuando, doutor Ivan, que é uma doença que acontece pela própria idade, então, né? Ou seja, é como se o organismo, o corpo vai envelhecendo e, evidentemente, algumas coisas também vão se perdendo. E, nesse caso, a cartilagem. A maior incidência é na idade avançada. Mas hoje, com o aumento dos traumas, dos acidentes, né, pode acontecer de maneira precoce, né? Um paciente jovem que sofre um acidente, ele pode ter uma lesão da cartilagem e evoluir que se desgaste precocemente. Então, uma pessoa mesmo jovem, mas a maior incidência ainda é na pessoa idosa, né? Esse ponto é bastante significativo, porque hoje nós temos muita gente se envolvendo em acidentes com motocicletas, então cada vez mais a incidência tem aumentado no paciente jovem, o que leva a uma limitação, né, uma restrição para o trabalho, né, um afastamento do trabalho. Então, cada vez tem aumentado pelo número de acidentes, cada vez mais frequentes, né, tem aumentado a incidência na população jovem também. Agora, doutor, se a cartilagem está se degenerando, o que pode ser feito? Inicialmente, a gente sempre vai tentar tratar a dor, né, tratar um tratamento clínico. O primeiro passo é medicamento. Sempre medicamento. A gente vai, primeiro, pode fazer um repouso, porque geralmente a dor piora ao movimento, né? Um anti-inflamatório pode ajudar, mas hoje existem medicamentos, né, que são os condroprotetores, né? São medicamentos que a pessoa vai utilizar diariamente, um período longo, e que eles podem levar a uma cicatrização da cartilagem, né? Nos casos mais iniciais. Mas também a pessoa pode se beneficiar, mesmo com a lesão da cartilagem, a pessoa se beneficia com a fisioterapia, com exercícios regulares, né, e frequentes. Atividade física também não é uma coisa que pode ajudar, né? Mas algumas atividades, a natação, a hidroginástica, o ciclismo, são atividades que vão fortalecer a musculatura do quadril e diminuir essa sobrecarga sobre a cartilagem e sobre o osso, né? E vai melhorar a mobilidade e a dor da pessoa. Ou seja, mesmo havendo ali uma degeneração da cartilagem, a pessoa praticar esses exercícios, que não são todos, né? Alguns exercícios são exercícios de menor impacto, me parece? Isso. É que o pessoal sempre que vai no meu consultório, eles perguntam, mas eu vou ter que parar de correr, vou ter que parar de fazer exercício, porque existe algumas pessoas que têm uma incidência maior, né? Que querem praticar o esporte. Eu falo, não, você pode praticar a natação, a hidroginástica, os ciclistas eles têm até benefício para a dor. Né, eles vão levar um benefício, uma melhora da musculatura, alívio da dor, né? A prática de exercício físico, de alguma forma, até retarda, digamos, a evolução dessa perda da cartilagem? Retarda porque você vai ter um benefício da musculatura, né, um fortalecimento muscular, e também o controle do peso, né? Algumas vezes a obesidade ela ajuda a evoluir mais rápido a doença, né? Então, o soma da idade com a obesidade pode acelerar um processo, né? Realmente pode acelerar. Esse ponto também é bastante significativo, né? A pessoa, digamos, que está cuidando do peso direitinho... Ela tem menos incidência. Ela tem menos incidência e mesmo que tenha algum tipo de perda, sofre menos. Exatamente, porque ela vai ter um alívio da dor, né? Mesmo o tratamento da obesidade, ela pode ser um dos tratamentos para alívio da sobrecarga mesmo mecânica sobre a articulação, né? Leva um alívio da dor. Então, o tratamento para quem tem uma doença degenerativa do quadril, principalmente uma artrose, que é o que a gente está falando mais especificamente, que é essa que atinge a cartilagem, tratamento básico inicial, medicamento para poder aliviar a dor e o exercício físico para poder fortalecer. E esses medicamentos que são os condroprotetores. Mas realmente... Condroprotetores é porque de alguma forma protegem o osso? Sim, assim, são substâncias... a substância básica é o colágeno, né, que é o que constitui a cartilagem. A gente toma diariamente, o corpo absorve e consegue cicatrizar a cartilagem. Mas existem realmente casos mais avançados que vai evoluir para
por uma falha desse tratamento, né? Então a pessoa começa a evoluir com muita dor, restrição do movimento, até uma deformidade, porque com a evolução do desgaste, né, pode levar ao encurtamento da perna. Então aí a pessoa começa a ter necessidade de usar uma bengala, uma muleta, né? Então a gente pode ter esses casos. Chega-se ao ponto de muitas vezes a pessoa ter dificuldade para caminhar. Isso, e precisar do auxílio de uma bengala, tudo. Nesses casos avançados em que falha a medicação e falha a fisioterapia, os exercícios, a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico, né? Pode haver necessidade de uma intervenção cirúrgica? Exatamente. Nesses casos que é a falha do tratamento clínico, a falha da medicação, da fisioterapia, né, a dor diária do paciente vai levar à necessidade de uma cirurgia. Aí são casos específicos, né, em que tem uma falha realmente desse tratamento inicial. O tratamento cirúrgico hoje é a artroplastia do quadril, né, que é uma cirurgia de colocação de prótese, né? Então a gente vai através de uma cirurgia, a gente vai reconstruir essa articulação que foi destruída durante esses anos, né? Porque o processo da artrose leva anos para levar uma necessidade cirúrgica, né? Mas essa cirurgia ela traz muito benefício, né? Porque ela alivia a dor da pessoa e melhora a mobilidade e a gente consegue corrigir até essas deformidades. Muitas vezes a pessoa está com a perna encurtada, a gente consegue corrigir. Mas é uma cirurgia bem delicada, não? Ela é uma cirurgia complexa, né? Mas que hoje ela se modernizou muito, né? O alívio da dor, o benefício para o paciente é muito grande. Apesar da complexidade da cirurgia, ela é uma cirurgia que tem muito sucesso, até 95% de sucesso aí. A pessoa chega até a esquecer que operou, volta a andar, volta a ter alívio da dor total. Olha que coisa, muito bom. A gente pergunta, né, da própria questão da cirurgia ser complexa, porque a gente está falando, inclusive, de um paciente que é idoso, né, um paciente que já tem mais dificuldade para se recuperar, demora mais a recuperação. Né? Esse seria o ponto-chave, né, a reabilitação. A reabilitação dessa cirurgia envolve aí até 1 ano de fisioterapia, né, porque realmente o paciente idoso, como ele é o principal paciente submetido a essa cirurgia, ele tem uma dificuldade realmente para retornar, né, para retornar essa atividade, né. Bom, a gente está conversando com o Dr. Ivan Santini, que é médico ortopedista, sobre doença degenerativa do quadril. E para a gente concluir essa conversa, eu acho que é fundamental pensar um pouco em prevenção. É possível prevenir essa doença? Porque você disse lá no começo da nossa conversa que essa doença degenerativa do quadril atinge geralmente 10% da população idosa, das pessoas com mais de 65 anos. Significa que 90% pode conseguir escapar. Hábitos de vida, tudo isso pode fazer a diferença ou não tem o que fazer? Então, existe uma prevenção, sim, que é esses exercícios regulares, né? A prática de exercício regular, o controle do peso, né? Eles podem levar um processo de um benefício, né, contra essa doença, né? Claro que existem casos que são hereditários, que realmente existe uma história familiar. A questão hereditária faz a diferença nesse caso? Geralmente, quem tem a doença tem pelo menos o pai ou a mãe acometido também, na grande maioria dos casos, né? Tirando aqueles casos que são acidentes, que realmente foi um fato esporádico, né? Mas realmente quando existe um fator familiar, né? Realmente a pessoa fala, minha mãe teve, meu pai teve. Então quem teve, digamos, um pai ou uma mãe que teve a doença, mais do que nunca precisa se cuidar, né? Exato. Ok. Exato. Doutor Ivan, foi um prazer recebê-lo, obrigado pelos esclarecimentos, espero que retorne aqui para falar com a gente em outras ocasiões. Sempre bem-vindo. Obrigado, bom dia. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Ivan Santini, ele que é médico ortopedista, ele é especialista nessas doenças de quadril, falou com a gente hoje sobre a doença degenerativa de quadril, uma doença, né, como ele disse, que atinge pelo menos 10% da população idosa, população com mais de 65 anos. Bom, nós vamos trazer agora as informações do mercado financeiro e para você que acompanha a gente, daqui a pouco também tem uma conversa com o jornalista, colunista político Verdelírio Barbosa. A Bolsa teve queda de 1,69%, baixando para os 58.351 pontos, perdendo o patamar
de 59,1 pontos que havia conquistado na véspera. O euro teve variação, está sendo comercializado a R$ 3,66 e o dólar também subiu, vale R$ 3,26. O índice Ibovespa despencou, pressionado pela piora no mercado acionário dos Estados Unidos e com as preocupações com o banco alemão Deutsche Bank ampliando a aversão ao risco no exterior. Existem temores de que o Deutsche Bank pode precisar levantar fundos para encerrar uma investigação sobre a venda de títulos lastreados por hipotecas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aplicou uma multa de até 14 bilhões de dólares ao banco. Aqui no cenário interno, a queda das ações de bancos da Petrobras também contribuíram para o principal índice da Bolsa Brasileira fechar no negativo. As preferenciais da Petrobras recuaram mais de 3%, na contramão aí do preço do petróleo, que fechou em alta. Ontem, o comentarista econômico Carlos Augusto Ferreira disse aqui no Ponto Com News que o ideal será ter o petróleo em $55 o barril. Pois bem, ontem o Brent fechou em $50, um valor que está bem próximo do valor anunciado pelo comentarista. No próximo bloco, você confere as informações sobre o esporte. A gente volta já com o Ponto Com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. E a gente está de volta com o Ponto Com News. Agradecemos sempre a sua companhia, que acompanha as notícias aqui no Ponto Com News todos os dias de 7 a 8 da manhã. E agora chegou a hora de falarmos de esporte, chegou a hora de falarmos de futebol. Vamos à agenda desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense às 4 da tarde. O Flamengo joga com o São Paulo também às 4 da tarde. Botafogo e Corinthians jogam às 4h30 da tarde. Neste domingo não teremos jogos devido às eleições, mas na segunda-feira o Palmeiras enfrenta o Santa Cruz às 8 da noite. E o Coritiba enfrenta o América Mineiro às 9 da noite. Os últimos preparativos para as eleições e os números da corrida eleitoral na capital do estado são o tema da nossa conversa de hoje com o Fabrício Binder, que fala diretamente de Curitiba. Bom dia, Maringá e região. Em pesquisa encomendada pela Rádio Band News FM Curitiba ao Instituto Opinião e divulgada ontem, o candidato Rafael Greca lidera a corrida à Prefeitura de Curitiba com 30,59% das intenções de voto. O atual prefeito, Gustavo Frutti, é o segundo colocado, com 12,88%. Em terceiro lugar está Neile Prevot, com 10,81%.
Maria Vitória e Requião Filho aparecem na sequência, com 7,98% e 5,9%, respectivamente. Em sexto lugar está Tadeu Venere, com 3%. Os outros somam cada um menos de 1%. Votos brancos e nulos aparecem com 9%. Os entrevistados que declararam que não sabem ou não quiseram responder representam 3%. E os eleitores que disseram estar indecisos representam 14% dos entrevistados. O Instituto de Pesquisa Opinião ouviu 1.200 eleitores de 10 regiões da cidade. As opiniões foram coletadas entre os dias 26 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2,83% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Ou seja, considerando a estimativa de erro, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número de identificação PR 03805/2016. E aqui na capital do estado, por causa das eleições do próximo domingo, o policiamento está ganhando um reforço. Amanhã, nos locais de votação onde as urnas serão instaladas, a Justiça Eleitoral contará com o apoio das guardas municipais. A Polícia Militar está montando um esquema especial para domingo. E uma última notícia, o senador Álvaro Dias apresentou um projeto que pretende acabar com as mordomias de ex-presidentes da República que sofreram processo de impeachment. A proposta deve ser analisada em breve pelo Senado Federal e retira o direito a utilizar os serviços de 4 servidores que trabalham na segurança e apoio pessoal, bem como a usar 2 veículos oficiais com motoristas. Tudo isso, é claro, custeado com o dinheiro dos nossos impostos. Por hoje é só, um bom dia e um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais. Isso aí, Binder. Hoje nós vamos falar sobre política, afinal, domingo temos eleições. E a gente recebe aqui o colunista de política da nossa cidade, jornalista Verdelírio Barbosa. Verdelírio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom, amanhã é o dia, né? Eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito, os candidatos já fizeram a campanha, já apresentaram as propostas. Fica difícil para o povo escolher, porque todos os candidatos, as propostas deles são idênticas. São muito parecidas, Verdelírio? Todas. Eles dizem que o problema é segurança, que o problema é saúde, que o problema é educação. Só que ninguém diz o que vai fazer para resolver o problema da saúde, para resolver o problema da educação, a segurança, que em verdade não é nem problema do prefeito, que eles acabam tratando ou prometendo. Então, você fica, por isso até que tem um número de indecisos muito grande. Agora, um fato importante é o seguinte, que nós teremos no domingo eleição para prefeito e para vereador. O pessoal se atenta muito à campanha de prefeito e esquece que o cidadão, para construir um posto de saúde, para construir uma ponte lá na zona rural, para fazer uma escola, ele precisa do vereador. Porque o vereador é aquele que articula, né? Ele articula e aprova o orçamento. Sem orçamento você não faz nada, você tem que saber o que você pode fazer. E outra coisa mais importante com relação à questão dos vereadores, é que você elege o vereador, aqui o vereador tem a função do quê? De legislar e de fiscalizar. É difícil você encontrar um vereador que fiscalize. Porque normalmente o prefeito ganha com a grande aliança, faz a maioria na Câmara, e aí o vereador que deveria fiscalizar o prefeito passa a ser um avalista do prefeito. Tudo que o prefeito pede, ele vai autorizando e diz que está certo, sem se preocupar se aquilo precisa, se está sendo feito de acordo com o que exige a lei. E uma outra, com relação também à escolha de vereador, o cidadão vai escolher e falar, não, eu vou votar no fulano, porque o fulano é advogado, é engenheiro, é doutor, tem um nível maior de cultura e de conhecimento. Tem nada. Se você for, pega na tua cidade, veja aí o que tem de advogado, o que tem de médico, e você vai ver que, infelizmente, é assim, o cidadão que tem um nível cultural maior é o que menos traz para o município. Você pode comparar, você pega um cidadão que tem uma escolaridade pouca, mas que sabe o que precisa na tua vila, o que precisa na tua rua, o que precisa no teu sítio, ele te traz um serviço melhor, inclusive com a apresentação de projetos, do que esse cidadão que tem um alto nível. É pena que a gente não possa citar o nome aqui hoje, porque a gente está na véspera de eleição e pode ter influência. Eu acho que não influencia nada, quem tem que escolher já escolheu. Mas pega mesmo a Câmara de Maringá,
é uma vergonha o pessoal de alto nível da Câmara de Maringá. Mas qualquer um outro vereador que tenha uma escolaridade menor apresenta um melhor serviço. Isso acontece, Verdelho, na prática política, talvez por falta de tempo para se dedicar à função, porque às vezes o cargo de vereador acaba sendo apenas uma função que ele ocupa, mas não necessariamente porque há um empenho. Eu até acho que pode ser isso, porque você pega, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro... Ele tem pouco tempo, né? Ele tem pouco tempo para cuidar das coisas dos outros, porque ele está preocupado com a empresa dele, com o escritório dele. Ao passo que você pega um outro cidadão que ele não tem uma empresa, não tem outra atividade, então ele se dedica mais tempo. Eu acho que isso pode ter uma influência, mas que a influência é grande, se você for comparar o trabalho daquele pessoal mais elitizado com o trabalho daquele mais modesto, a coisa é muito feia, dá vergonha para quem tem um curso superior. Esse é um aspecto bastante relevante. Mas eu quero aproveitar essa fala sua sobre o vereador e sobre a escolha do vereador e trazer um outro ponto que eu acho que é fundamental. Porque o vereador não elege pelo número de votos, especificamente dele. Se elege pelo que é chamado de quociente eleitoral, ou seja, dentro da coligação ficam com as cadeiras aqueles que são mais votados. Esse é um ponto, acho que, muito importante, porque às vezes quando você vota numa pessoa... Nessa eleição já mudou. Porque, por exemplo, em Maringá, eu poderia fazer, por exemplo, você, que tem mais prestígio do que eu, faria 5 mil votos. Você já é muito mais conhecido que eu. Você poderia fazer. Mas por isso mesmo os caras não votam. Porque você está falando, às vezes o cidadão é eleito porque o povo não conhece ele. Se conhecer, acaba não votando. Mas você pega o seguinte, você pega um vereador que faz 5 mil votos e eu acabo entrando com 500 votos. Nós tivemos aqui numa eleição no Paraná, que o Expedito Zanoni, da cidade de Apucarana, se elegeu deputado federal com 700 votos. Quer dizer, hoje não acontece, porque a partir dessa eleição, o teu partido, para eleger um vereador, ele teria que fazer, em Maringá, digamos, a média seria entre 13 mil até 15 mil votos. Então, se eu não fizer... Uma coligação vai precisar, para garantir uma vaga na Câmara, 15 mil votos. Em torno de 15 mil votos. Então, se eu não conseguir pelo menos 1.500 votos, eu não posso assumir. Quer dizer, mesmo na condição de suplente, agora, graças a Deus, tem um limite. Então, só o cidadão, se ele não alcançar 10% do voto de legenda, ele não assumirá. Antes é o que você falou, o cara tinha 20 votos, poderia virar vereador, hoje não vai acontecer mais isso. Mas ainda assim é importante considerar essa questão do quociente eleitoral, por aquela questão de você, como são os mais votados daquela legenda, às vezes você vota num sujeito e está elegendo o outro, Está elegendo o outro. E às vezes é o seguinte, nós vamos ter aqui em Maringá, o caso, por exemplo, do cidadão que ele estava num determinado partido, o partido dele hoje mudou para um partido menor. Ele se aliou num partido maior, então vai levar esse benefício, que ele vai usar os votos daquela legenda para acabar elegendo ele, que é um forasteiro, está chegando agora no partido. Esse é um ponto bastante relevante. Mas eu acho que a gente vai chegar numa hora que essas coisas vão mudar. Esse limite da legenda, com 10% da legenda, já ajuda bastante. Eu acho que a gente tem que, essa cláusula de barreira para os partidos vai ser implantada logo, que é uma vergonha que a gente tem hoje. Você não limitar, pode, 40 partidos, é muita coisa, os caras estão falando em criar mais 2, quando a gente precisa limitar. Eu acho o seguinte, a tendência do eleitorado brasileiro, com 3, 4 partidos, você resolve. Porque o cidadão, ou ele é a favor ou é contra, ou ele está numa posição nem a favor nem contra, que pode dirigir isso para qualquer um dos lados. Então não precisa ficar esse monte de partido, até porque tem muita gente hoje vivendo em função do partido. Existe um tal de fundo partidário, não sei se o eleitor sabe, mas é o seguinte, vem um dinheirão danado para o partido. Tem dirigente de partido que vive disso. Nessa mesma eleição agora, teve partido aqui em Maringá que o cidadão já recebeu adiantamento do fundo partidário, que já veio para ele 140, 180 mil reais. Ô, gente, e onde é que vai esse dinheiro do fundo partidário? Que a gente não está vendo, porque chega na hora da campanha, o cidadão sai aí, vai. Hoje não pode ir na empresa. Não pode ir na empresa, mas vai no empresário. Até porque, Ronaldo, tem gente que é candidato só como meio de vida. Ele sabe que não tem chance nenhuma de se eleger vereador ou de se eleger prefeito, mas ele vê agora a oportunidade de ele fazer um caixa. Aí ele diz, Ronaldo, você candidato, me dá uma ajuda, o Verde me dá uma ajuda e tal.
Isso, sem falar que o cara faz aquele tal do livro de ouro, faz uma rifa, faz uma promoção, faz um jantar que é beneficente para ele e vai fazendo a coisa. Você pode ver, o cidadão que é candidato nessa eleição, anote aí, daqui 2 anos, ele vai querer ser deputado. Ele sabe que não vai ser deputado, mas ele sabe que ele não vai estar na mídia, que fica mais conhecido e que acaba conseguindo algum dinheiro. Tem tonto que dá dinheiro para a campanha, tem um monte de gente besta aí e acaba ajudando o candidato. Verdelírio, valeu pela conversa. A gente torce para que essa eleição e a disputa de domingo seja tranquila e a gente possa ter, quem sabe, das urnas um bom resultado. Mais uma vez, obrigado, Verdelírio. Eu acho que a gente vai ter um bom resultado. Você sabe o que acontece? Na hora de escolher, o povo sempre pensa, e é bom pensar porque, gente, é duro quando você pega um município que pare, é muito importante você escolher um prefeito sério, dinâmico, que tenha uma afinidade com a população e, acima de tudo, um prefeito que você sabe que pensa na tua cidade. Porque tem muitos paraquedistas também como candidato a prefeito. O cara é candidato a prefeito agora, pensando em daqui 2 anos num outro partido. Pense bem, amanhã é o dia. Esse Verdelírio Barbosa, jornalista, colunista político de nossa cidade, falou com a gente nesta sexta-feira. Bom, a gente vai encerrar o jornal, mas antes a gente quer deixar aqui um abraço, um carinho a todas as secretárias. Afinal, hoje, dia 30 de setembro, é dia da secretária. E elas fazem toda a diferença na vida das empresas, na vida de profissionais liberais, enfim. Muito obrigado por vocês, pelo trabalho de vocês e parabéns a todas as secretárias. A você, excelente dia. A gente encerra por aqui o Ponto com News e a gente se fala na segunda-feira, 7 da manhã. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora, em Maringá. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas.